Olá, começa agora mais um programa Aras e Raças para todo o Brasil e nessa semana direto de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Ao longo dessa semana, você vai se encantar com a história do Aras Polana, um criatório no meio da Serra da Mantiqueira, especializado em cavalos de hipismo. Nossa viagem começa numa das mais belas cidades do Brasil. Campos do Jordão é o destino de muitos turistas durante as férias de inverno. As belas construções fazem o visitante se sentir na Suíça e as atrações vão desde as compras nas charmosas lojas até o jantar nos aconchegantes restaurantes e bailes. E é nesse ambiente de friozinho, ar puro e muito contato com a natureza das montanhas que está o Aras e Centro Hípico Polana. Bem-vindos ao Centro Hípico Polana, um lugar construído no meio de um vale que tem uma riqueza natural sem igual, uma infraestrutura que nós vimos construindo no decorrer de quase uma década, voltado a cavaleiros, amazonas, criadores e público em geral interessado nesse esporte lindíssimo que é o salto. A ligação de Eric com o Polana já vem de longa data. Dono da To Be Up, a agência de comunicação de Campos do Jordão, Eric já realizava trabalhos para o Aras e, através desse contato, ele foi convidado para integrar a equipe do Aras como gerente. A ligação do proprietário do Aras com a cidade, ela já é um pouco mais estreita, né? Ele tem como ideal uma visão que ele mostra claramente que ele gosta, através até dessa parceria com essa entidade, ele é presidente dessa entidade, de conseguir uma melhor qualidade de vida em Campos do Jordão. Então, um pouquinho que alguns empresários conseguem fazer, que são ou moradores da cidade ou moradores de temporada, como chamam, né, aqueles moradores que vêm os finais de semana. Então, através de pouquinho dessa união, eles conseguem tentar mudar um pouco a realidade de Campos do Jordão. Porque Campos do Jordão é aquela visão que a gente tem de turismo, de cidade glamour, mas tem uma Campos do Jordão que as pessoas não conhecem. É esse trabalho que tentam, aos poucos, fazer com que a cidade se transforme. E com esse cenário que ele começou a construir uma casa para ele viu esse cenário, ele viu a oportunidade de construir esse centro hípico, desse Aras, né? E criou um Aras com padrão internacional num dos lugares que a vista, quando a gente chega aqui no Aras de manhã, é aquele espetáculo, né? Então, a gente consegue associar a criação de cavalos de alta performance com uma preservação de natureza muito grande, né? Então, tem toda essa ligação ao natural mesmo. Então, começa a partir disso, né? A seleção desse local para construir o Aras Polana, né? No Aras Polana, tudo foi pensado para dar o máximo de conforto e bem-estar, seja para os cavalos, seja para os visitantes. Mas é claro, a Mãe Natureza deu uma ajudinha para lá de especial. Dá só uma olhada no plano de fundo da pista de treino e competições. É um dos trabalhos que, além de todo o processo da criação de animais, porque aqui no Polana temos os setores, dividido por setores: o setor de manutenção, o setor de jardins e o setor de criação e o trato com os animais, né? Então, uma das questões que levamos muito a sério aqui no Polana é a preservação ambiental. Então, não adianta nada trabalhar no local desse e não cuidar dele do jeito que tem que ser cuidado. Então, temos esse trabalho muito em voga, né? Focamos muito nesse trabalho de plantar árvores nativas, cuidar dos jardins, né? O dos jardins também é uma das qualidades aqui que todos os visitantes, quando vêm no Polana, além de elogiar os cavalos, também elogiam muito a beleza do local como um todo, né? O Aras Polana começou suas atividades criando os cavalos da raça árabe. Com o tempo, o criador Paulo Bilic foi mudando o plantel até chegar nos cavalos de hipismo. Eric conta que essa escolha do criador ocorreu por ele se encantar pela beleza, elegância do esporte e pela inteligência desses animais. Iniciou com a criação de árabes e os cavalos de hipismo. A ligação vem muito também da região que veio o pai dele, né? Que é da Europa. Então, hoje os nossos cavalos eles vêm de uma linhagem holandesa, praticamente todos os cavalos vêm dessa linhagem europeia, apesar de hoje trabalharmos um pouco com o BH também, mas a maioria dos cavalos são dessa linhagem. Então, acho que o amor dele foi para escolher o salto, pela beleza, pela
elegância que tem esse esporte, né? Então isso associou com um gosto dele que é indiscutível, né? Acho que é mais essa área mesmo que ele deve preferir. A construção do Aras Polana foi toda planejada para dar o máximo de conforto aos cavalos de salto. Tudo foi projetado, principalmente na área das cocheiras, destinada aos cavalos de pensão e aos atletas equinos do criatório. A inauguração do Aras, desse centro hípico que a gente vê hoje, foi em abril de 2004. Então fazem 10 anos que o centro hípico existe. Mas a parte de criação, de início de tudo, começou um pouco antes, né? Até o Ricardinho ele já trabalha há 14 anos junto com o Paulo, 17 anos, né, junto com o Paulo, e começou através da casa o Paulo começou a criar os cavalos perto da casa sede, né? Aí depois ele adquiriu um sítio que a gente chama de Japerê, ali começou a criação mesmo, onde a gente começou a ter os primeiros cavalos que nasceram no Polana, enquanto foi construído essa estrutura que a gente conhece hoje. Então fazem 10 anos que tem toda a inauguração do Aras e tudo mais. A história da família Bilic é muito rica. O Sr. Leszek Bilic, pai do criador Paulo, nasceu na Polônia e lutou na Guerra Polonesa como tenente da cavalaria em 1939. Além disso, foi prisioneiro de guerra da Alemanha por 5 anos. A sua admiração pelos cavalos fez nascer o Aras Polana, uma memória viva deste bravo homem e do seu amor e respeito pelos companheiros de batalha. O pai do Paulo, ele participou da Segunda Guerra Mundial e ele era da cavalaria montada do exército polonês. Então ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra os alemães, montando uma égua, né? Então a ligação ali, a parte de cavalo começou nessa época, desde essa essência do pai do Paulo. Então, a partir desse surgimento, desse trato que ele tinha da cavalaria, desse alistamento que ele teve que ir para a guerra, e ele tem uma história que daria um roteiro de filme incrível, né? Começou nessa época da guerra, ele foi prisioneiro de guerra, conseguiu fugir dos alemães, e depois a história quando ele veio para o Brasil como imigrante e cresceu aqui no Brasil também é incrível, né? Então tem essas duas grandes enredos que hoje a gente consegue ter aqui no Aras Polana uma memória viva, né, dele, né, de toda essa história que ele teve com os animais. Eric fala que a origem e a história do Sr. Bilic também influenciou fortemente na escolha do nome do Aras e Centro Hípico Polana. Até o nome, né, já lembra um pouco a Polônia, né, então é um nome bem associado a isso. Ele consegue seguir e manter a essência de todo o início, né, de todo o surgimento desse amor a cavalos que a família Bilic tem, né. O Aras Polana, além de toda a beleza natural, conta com a hospedagem de cavalos, uma área totalmente voltada para a prática do esporte equestre, além da criação de seus próprios cavalos, como nos conta Eric. Então, temos todo o processo de criação, mas também temos a parte de esportes, né? O nosso foco é criar cavalos e antes de domar, os cavalos eles são vendidos em leilões. Mas temos alguns animais que seguem com a gente durante vários anos para participar das provas, porque isso é uma das etapas que precisam para um criatório ser reconhecido. Não adianta apenas vendermos os cavalos, né? Precisamos mostrar que existimos e que também temos a parte de treinamento e mostrar alguns cavalos de qualidade nessas provas, né? O Aras Polana é uma rica homenagem ao Sr. Bilic e a toda a sua brava história de vida. Hoje você acompanhou aqui no Aras e Raças o nascimento do Aras Polana entre as montanhas de Campos do Jordão. Amanhã você vai conferir como é realizado o trabalho de doma e treinamento com esses cavalos de hipismo. Você não pode perder. Eu te espero amanhã. Até lá!